3 inquéritos, não em 3 anos, em uma semana. O filho mais velho do Lula, Fábio Luiz, o Lulinha, o Pelé dos negócios, acabou de virar alvo do 3º inquérito da Polícia Federal em questão de dias. E todos, pasmem, pela mesma suspeita: tráfico de influência. Ou seja, ele usou o sobrenome do pai, o sobrenome que hoje ocupa a presidência do Brasil, para abrir portas, para fechar contrato, para ganhar dinheiro. Tudo isso para botar a mão da bufunfa em cima da máquina pública. E aqui está o ponto que a esquerda vai fingir que simplesmente não entende. O tráfico de influência não existe sozinho. Para você traficar a influência, você precisa ter influência de alguém dentro do governo. E o alguém do Lulinha atende por um nome só: Lula. Ou você acha que ele não tem influência sobre o pai dele? Segundo a CNN Brasil, a Polícia Federal pediu para o STF a abertura de um 3º inquérito contra o Lulinha. A suspeita é de tráfico de influência no governo federal em favor de empresas que eram parceiras dele, Lulinha. Os outros 2 já tinham sido autorizados pelo ministro André Mendonça na semana passada. Um envolve o Ministério da Saúde e a regulamentação da cannabis medicinal, com a participação de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que, segundo a reportagem, custeou as passagens do Lulinha lá para a Europa. O outro envolve contratos na agência de tecnologia com a Dataprev. No centro de uma dessas investigações está a empresa Tree Structure IT, e ela tem contratos de viagens com o governo federal que somam mais de 55 milhões de reais. O número exato é 55.721.000 reais, e os dados apontam para ainda 47 milhões de reais recebidos de repasses diversos. E tem um personagem que costura tudo isso: a lobista Roberta Luxinger, uma amiga pessoal do Lulinha. Segundo o Estadão, ela fez mais de 40 visitas a órgãos do governo federal. Foram 42 idas entre janeiro de 2023 e abril de 2024, e 41 delas fora da agenda oficial, sem registro. O dinheiro público é dinheiro do Ministério da Saúde, é dinheiro do Desenvolvimento Social, a pasta que cuida de programa social, de combate à fome, é dinheiro da Dataprev, a estatal que gerencia os seus dados no INSS, do Bolsa Família, do Seguro-Desemprego. O gabinete mais visitado pela amiga do Lulinha, segundo o Estadão, foi justamente o do então ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. 17 visitas em menos de 1 ano e meio. Segundo a reportagem, poucos dias depois de uma dessas idas, a pasta assinou um contrato de 31 milhões de reais com uma cliente dela. Não existe petista grátis. Você já ouviu aqui no meu canal. Alguém sempre paga a conta. E quando é Ministério da Fome, que vira balcão de negócios de amigo do filho do presidente, quem paga a conta é exatamente quem mais precisa daquele orçamento: o coitado do brasileiro que está na fila. O governo nega que as reuniões tenham gerado desdobramento contratual. Ótimo! Então, por que eles não explicam essas visitas que simplesmente não existiam antes do Lula assumir? E por que precisavam ficar de fora da agenda? Por que essas visitas foram ocultadas? A defesa do Lulinha, assinada por um advogado, que aliás coordena a campanha do Lula aqui em São Paulo, chama a investigação de pesca probatória e fishing expedition descarada. Traduzindo, quando a PF investiga adversário, para eles é justiça. Quando investiga a família Lula, virou perseguição eleitoral. Isso aconteceu com o Bolsonaro, meu amigo. Não aconteceu com o Lulinha, não. A pergunta que fica no ar é muito simples. Por que a militância não quer responder? Se fosse o Bolsonaro com 3 inquéritos por tráfico de influência em uma semana, a imprensa chamaria do quê? Se um empresário fizesse 41 visitas fora da agenda a ministérios para fechar contrato milionário e fosse o amigo de um filho do presidente de direita, isso seria coincidência? A pergunta central é se o poder que o Lulinha trafica é o poder do pai. E como é que o pai não entra nessa conta? Segundo a própria imprensa, aliados admitem que o inquérito contra o Lulinha preocupa o Planalto mais do que qualquer outro caso nesse ano. E o motivo é bastante óbvio. Dos escândalos do governo, esse é o único que carrega o sobrenome do Lula. Mas no fim, é sempre a mesma engenharia. A esquerda, o PT, essa gentalha fala do povo,
mas o balcão é o da família. Falam em combate à corrupção, mas quando o investigado é o adversário, falam em república, até a PF bater na porta da casa deles.